Mateus 20, nós vamos ler do verso 20 ao 28. Mateus 20, de 20 a 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, porque estamos na tua casa, no teu dia, te adorando, ó Deus, e nessa hora queremos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale conosco, Pai. Nos dê o teu ensino, nos dê a tua instrução, Pai, para que todos saiamos daqui, Senhor Deus, alimentados, edificados pela tua palavra. Fala conosco, meu Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, como você sabe, e eu já mencionei, hoje é Dia das Mães. E todos nós já ouvimos várias histórias marcantes e emocionantes a respeito de mães cristãs. O reverendo Hernandes Dias Lopes, por várias e várias vezes, já testemunhou a respeito de sua mãe. E ele contou que no interior do Espírito Santo, sua mãe estava grávida do filho caçula, numa região rural, isolada, e sua mãe estava sofrendo muito, estava muito fraca. E ele conta que não havia condições, pelo estado físico de sua mãe, para que ela fosse levada até um hospital, isso na década de 50. E aí o pai dele mandou chamar um médico que fosse lá no sítio onde a família morava. E o médico disse para o casal o seguinte: olha, essa criança não vai poder nascer, porque se essa criança nascer, a sua esposa vai falecer, ela não vai resistir ao parto. Então eu recomendo que essa criança seja tirada, que ela seja abortada, para que assim preserve a vida da mãe. Mas acontece que essa mulher, ela não desistiu do seu filho. Então ela começou a orar. E na sua oração ela dizia o seguinte para o Senhor, ela dizia: Senhor, eu não desisto do meu filho, eu estou pronta para morrer com o meu filho, estou pronta para morrer pelo meu filho. E ela fez um voto ao Senhor naquele período de gestação. E ela disse o seguinte, pelas palavras do reverendo Hernandes: se o Senhor preservar a minha vida e a vida do meu filho, eu entrego ele para ser um pastor, para ser um pregador da palavra de Deus. Acontece que a criança nasceu, a mãe sobreviveu e o resto da história você sabe. Nós temos hoje um dos maiores pregadores do Brasil e também do mundo, que é o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo isso porque uma mãe não desistiu do seu filho. Ele ainda vai contar
que essa mãe orou pelo filho durante toda a sua vida. E ela nunca revelou para o seu filho desse voto que ela tinha feito a Deus, porque se ela revelasse, ele se sentiria pressionado a ir para o seminário para atender um desejo da sua mãe. Então ele passou uma boa parte da sua vida sem saber que a sua mãe havia feito esse voto, havia orado ao Senhor. E aí depois, já adulto, quando ele se converteu, quando ele decidiu ir para o seminário, ele contou para sua mãe e falou: mãe, eu vou para o seminário. Aí sim ela revelou, falou: sim, isso é resposta de oração. E ela orou pelo seu filho, mesmo adulto, mesmo já pastor, até a sua morte, até o falecimento dela. É uma história marcante, é uma história emocionante, é uma história verdadeira que mostra o que uma mãe cristã, uma mãe crente pode fazer pelos seus filhos. A SAF Nacional, a Sociedade Auxiliadora Feminina Nacional, tem um projeto chamado Projeto Ana, Mães que Oram pelos Seus Filhos. A primeira igreja que eu pastoreei, que é a Terceira Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes, eu me lembro que a SAF se reunia todos os sábados de manhã, às 7 da manhã. As mulheres iam para a igreja todo sábado, chuva, sol, frio, calor, e elas passavam uma boa parte da manhã ali de joelhos, orando pelos seus filhos. E você que é mãe, que está aqui presente, que está me ouvindo, uma mãe cristã, eu creio que você faz o mesmo pelos seus filhos, pelas suas filhas. Uma mãe crente, uma mãe piedosa, vai colocar os seus filhos aos pés do Senhor, vai colocar os seus filhos diante da cruz de Cristo. No entanto, como nós vimos agora há pouco, mesmo as mães mais crentes, elas ainda são pecadoras, como nós vimos no caso de Maria. Mesmo as mães que fazem o melhor para o Senhor, que se esforçam pelos seus filhos, para que os seus filhos sirvam ao Senhor, mesmo assim, estas mães, às vezes, cometem pecados, cometem erros. E é o que a gente vai ver aqui nesse texto, nesse encontro com Jesus, que os filhos de Zebedeu e sua mãe tiveram com ele. Mais um sermão da nossa série Encontros com Jesus. E hoje nós vemos que quem se encontra com Jesus são os filhos de Zebedeu juntamente com a sua mãe. Os filhos de Zebedeu, seus nomes, Tiago e João, eles eram um dos 12, um dos discípulos de Jesus. Nós sabemos também que eles faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus. Então Jesus ele tinha muitos discípulos, desses muitos ele possuía 12, que foram chamados de apóstolos, e desses 12 ele possuía 3, que eram os amigos mais próximos, mais íntimos de Jesus. Quem eram esses 3? Pedro, Tiago e João. Os 2 irmãos aqui, os filhos de Zebedeu. Então, eram pessoas muito caras a Jesus, eram pessoas muito próximas de Jesus, pessoas muito íntimas de Jesus. Jesus tinha os tirado da pescaria, eles eram pescadores, tirados da pescaria para servirem, para acompanharem, para seguirem a ele no seu ministério. E aqui vemos os filhos de Zebedeu juntamente com a sua mãe. E a Bíblia não fala qual o nome dessa mulher. É possível, segundo os comentaristas, que essa mulher fosse Salomé, irmã de Maria. Então, Tiago e João seriam primos de Jesus. Se de fato ela era Salomé, se essa mulher de fato era Salomé, que é narrada nos evangelhos, então ela estava presente quando Jesus foi crucificado e também estava presente quando Jesus ressuscitou, no dia da ressurreição. Então vejam, era uma mulher que de fato servia ao Senhor, era uma mulher piedosa, uma senhora cristã, uma senhora crente e que estava com os seus filhos diante do Senhor Jesus. E a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 20 é que ela reconhecia Jesus como o seu Deus. Versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Essa mulher, que talvez seja Salomé o seu nome,
Ela foi até Jesus com os seus filhos e, na presença dos seus filhos, diante dos seus filhos, ela adorou ao Senhor Jesus. Na língua original aqui, no grego, essa palavra adorou, ela significa que ela se prostrou, ela se ajoelhou e se prostrou diante de Jesus. Foi um ato visível e físico diante de Jesus na presença dos seus filhos. Ou seja, ela não apenas foi com os seus filhos até Jesus, mas ela adorou Jesus para que todos pudessem ver, inclusive os seus filhos. É assim, meus irmãos, que uma mãe cristã, um pai cristão precisam fazer. Não é apenas você trazer o seu filho à igreja, não é apenas você levar o seu filho à escola bíblica dominical, mas você adorar a Deus para que o seu filho testemunhe que você é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor. Muitos pais, meus irmãos, trazem os seus filhos à igreja, mas não oram em casa. Não leem a Bíblia em casa. Os filhos não veem os pais orando em casa. Os filhos não veem os pais lendo a Bíblia em casa. Os filhos não veem os pais falando de Jesus para outras pessoas. Os filhos não testemunham os pais servindo a Jesus. Então fica difícil. Fica complicado. É claro que pela graça do Senhor, o Senhor pode alcançar os filhos, independentemente do nosso comportamento, do nosso testemunho, mas vejam, os filhos eles são herança do Senhor, os filhos não são nossos, os filhos eles pertencem ao Senhor e os pais eles servem como testemunha, como espelho, para mostrar aos seus filhos a quem eles adoram. E é interessante que os filhos eles aprendam, as crianças elas aprendem pelo visual. Já percebeu? Às vezes você fala com uma criança, ela não vai te ouvir, mas ela vai copiar aquilo que você faz e copiar aquilo que você fala. Por isso que os pais eles precisam ser exemplos. A mulher de Zebedeu aqui, ela serviu de exemplo para os seus filhos, né? Se os pais, eles não amam estar na igreja, se os pais não gastam tempo em leitura bíblica e oração na sua casa, se os pais não têm um tempo com o Senhor, se os pais não evangelizam, os filhos não vão ter a mesma prática. Como é que eles vão aprender? Como é que eles vão ter um exemplo? Aqui nós vemos a mulher de Zebedeu adorando ao Senhor Jesus Cristo diante dos seus filhos. É claro que você pode pensar, pastor, mas aqui os meninos, vamos chamar assim, já eram adultos. Mas vamos pensar aqui, essa família era uma família judia, eles eram judeus. Os judeus, todos os anos, eles iam a Jerusalém adorar. Você se lembra que lá em Lucas capítulo 2, José, Maria, vários parentes foram com Jesus até o templo adorar. E Jesus ficou, você se lembra? 3 dias depois, cadê Jesus? Eles tiveram que voltar. Se de fato Salomé era uma parente de Maria, né, e se de fato essa mulher fosse Salomé, ela estaria naquela ocasião também. Então veja, desde pequeno, as mães judias levavam seus filhos a adorarem a Deus. Nós vimos, meus irmãos, hoje de manhã, na leitura bíblica que o nosso irmão presbítero Márcio fez, que Timóteo, a fé que habitava em Timóteo, habitou antes em quem? Em sua mãe e a sua avó, em Lóide e em Eunice. Apesar do casamento misto, apesar do pai de Timóteo não ser um cristão, aquela mãe, valorosamente, ela ensinou o seu filho a fé no Senhor Jesus Cristo. Ela que ensinou. Não foi o pastor, não foi a igreja, foi a mãe que orava, que ensinava, que com o auxílio da sua mãe, né, da avó de Timóteo, estavam ali testemunhando para o seu filho, que cresceu, se converteu e se tornou um pastor. E ali no final da sua vida, Paulo está instruindo, dando últimas instruções a Timóteo. Mas tudo começou com uma mãe, com uma avó, que testemunharam para o menino Timóteo a fé que elas tinham no Senhor Jesus Cristo. Mas veja, o texto continua. Ela adorou ao Senhor Jesus e ela pediu a ele um favor.
além da mãe de Tiago e João ser uma mulher adoradora, era também uma mulher que compreendia a graça de Deus. Ela pede um favor. E o que é favor? O que a gente entende como favor? Graça. Graça nós chamamos de favor imerecido, ou seja, aquela mulher, ela sabia que ela não merecia estar ali na presença do Senhor. Ela sabia que, mesmo que ela fosse tia de Jesus, vamos pensar assim, Jesus era o mestre, não era o sobrinho que estava na presença dela, era o Senhor, era o Rei dos Reis, era o próprio Deus. E ela pede um favor a Jesus porque ela reconhecia justamente isso, que tudo o que o Senhor nos dá, que quando o Senhor atende os nossos pedidos, quando Deus atende as nossas orações, é um favor. Deus não nos deve nada. Deus não tem nenhuma dívida com você. Por isso você e eu não temos o direito de exigirmos coisas de Deus como alguns fazem. Alguns declaram, alguns determinam, alguns chegam a dizer que tem que se colocar Deus contra a parede. Eu já vi um pregador falando isso. Você tem que colocar Deus contra a parede, você tem que pressionar Deus. Como assim? Quem é o barro diante do oleiro? Então veja, a mãe desses meninos, a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, ela reconhecia a graça do Senhor e aquilo era uma instrução para os seus filhos. Lembram qual era o apelido de Tiago e João? Filhos do trovão, Boanerges. Eles eram rapazes difíceis, eles eram rapazes iracundos. Quando você fala que João era o apóstolo do amor, é porque Jesus o amou. Lembra que ele fala várias vezes no seu evangelho, né? O discípulo a quem Jesus amava. E o amor de Deus transforma o homem mais bravo do mundo no mais manso, no que amava. Então eles eram homens difíceis, eram homens bravos, eram rapazes bravos. A sua mãe se prostrando diante de Jesus e pedindo um favor, estava ensinando para os seus filhos o quê? Humildade. Que tudo que nós recebemos do Senhor, que as orações feitas ao Senhor quando atendidas, é pura graça do Senhor. Nós não somos nada diante do Senhor, meus irmãos, e isso se torna necessário, especialmente nos nossos dias, em que muitas crianças e adolescentes e jovens são soberbos, são autoritários, mandam em pai e mãe, são reizinhos e rainhazinhas. E aí a gente vê que muitas crianças e adolescentes não têm o mínimo de submissão aos seus pais, quanto mais a Deus. Então a própria mãe aqui estava ensinando aos seus filhos a serem submissos ao Senhor. Ela não exige nada, ela pede um favor. E é isso que nós precisamos ensinar os mais novos, sejam os nossos filhos, pode ser que não sejam nossos filhos, mas as gerações que vêm depois de nós precisamos, como igreja, ensinar isso. Na escola dominical, nas conversas, nas visitas, na convivência, ensinar humildade. Porque nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que humildade é a última coisa que vai ser falada. Você tem, por exemplo, o feminismo. E o feminismo vai ensinar que a mulher ela tem que ser independente de Deus e do homem. Que a mulher tem que ser empoderada. Que a mulher é mais ela. E as meninas vão crescer assim, se achando melhores e superiores e independentes, que não precisam de nada nem de ninguém. Por isso nós precisamos ensiná-los. E aí, quando essa mãe, ela abre a sua boca para revelar qual era o favor, a gente vê que, apesar de toda a sua piedade, de toda a sua adoração, ela ainda era uma pecadora. Versículo 21. Perguntou-lhe ele, que queres? Claro que ele sabia. É claro que ele sabia, ele é soberano, nós acabamos de cantar isso. Ele conhece, ele sonda corações. Mas ele queria ouvir da boca da própria mulher, da própria mãe de Tiago e João, para que ele pudesse ensiná-los. E ela revela o desejo do coração dela.
que a gente vai ver que, na verdade, esse desejo não era propriamente dela, mas dos seus filhos. Ela respondeu: manda... Opa, não era tão humilde assim, né? Falar para Jesus mandar. Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Toda a humildade, toda a adoração foi por água abaixo. Por quê? Porque ela não estava sabendo o que ela estava pedindo. Na verdade, meus irmãos, o evangelista Marcos, ele vai nos dizer que quem fez esse pedido a Jesus foram os próprios. A gente entende, comparando o texto de Mateus com o texto de Marcos, que aquele pedido partiu de fato de Tiago e João, mas eles convenceram sua mãe para ela ser a sua porta-voz. Eles devem ter pensado o seguinte: ele não vai negar o pedido de uma mãe. Se de fato ela fosse Salomé e irmã de Maria, ele não vai negar um pedido da tia. Com aquele temperamento difícil deles, eles podem ter passado pela cabeça deles: se a gente pedir, ele vai negar. Mas a mãe pedindo, com mansidão, tal, ele vai ouvir. Mas olha o absurdo do pedido que essa mulher fez. Ela pede para que os seus 2 filhos, no reino do Senhor, veja, primeiro, ela revela uma coisa boa. Ela era crente, ela adorava a Deus, ela era humilde, ela orava, ou seja, ela se dirigia a Deus, dirigia ao Senhor. Ela reconhecia Jesus como rei. Os hebreus, os judeus, eles aguardavam o rei. E aí Jesus vem. Muitas pessoas o reconhecem como rei da linhagem de Davi, o rei prometido pelos profetas do Antigo Testamento. E ela fala: o rei chegou, eu quero que os meus filhos sejam proeminentes, um à sua direita, outro à sua esquerda. Na verdade, é um desejo deles. Mas que mãe não quer o melhor para os seus filhos? Que mãe não se orgulha em ver que seus filhos estão numa posição de destaque? Que um filho se formou, que um filho está com diploma, que o filho conseguiu um bom emprego, que o filho ele cresceu, que o filho tem uma posição proeminente, uma posição de destaque. Que mãe não deseja isso para o seu filho? A mãe de Tiago e João também desejava. Ela também desejava que os seus filhos tivessem uma posição de honra ao serem colocados um à direita e outro à esquerda de Jesus. E de fato isso poderia acontecer. Se você voltar uma página na sua Bíblia, em Mateus 19, 28, olha lá, Mateus 19, 28, olha o que Jesus disse aos discípulos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguires, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então os apóstolos, eles vão se assentar em tronos na eternidade. Agora, no trono que vai ficar à direita, no trono que vai ficar à esquerda, peraí, aí você quer demais, né? E era exatamente isso que os 2 queriam e que ela queria. E aí nos chama a atenção uma coisa, meus irmãos, que assim como aquela mãe, muitos de nós pensamos o que é o melhor para os nossos filhos. Ela pensava que o melhor para os seus filhos era estarem numa posição de honra, de destaque, de proeminência. Ela pensava que seus filhos ficariam felizes e satisfeitos, um à direita e outro à esquerda de Jesus. E às vezes os pais, eles imaginam a mesma coisa. O melhor para o meu filho é aquilo que lhe faz feliz. Mas onde é que está isso na Bíblia? Isso está na boca do mundo. O importante é ser feliz. Siga o seu coração e seja feliz. Corra atrás dos seus sonhos. Mas onde é que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Na verdade, meus irmãos,
A melhor coisa que um pai, uma mãe pode querer para os seus filhos é que seus filhos se pareçam com Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos 8, versículos 28 e 29. Um texto conhecidíssimo, mas eu quero ler com vocês. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. A gente fica só com esse versículo, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, que ótimo! Qual é o nosso bem? Você já parou para pensar nisso? Você já fez essa pergunta? Qual é o nosso bem? É a nossa satisfação pessoal? É o nosso orgulho? É a nossa felicidade? Versículo 29 responde: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O nosso bem é sermos conformes à imagem do Filho de Deus, nosso irmão mais velho. Esse é o seu bem. Esse é o bem para o seu filho, esse é o bem para a igreja, esse é o maior bem que alguém pode querer, é se tornar semelhante a Jesus Cristo. Então veja, meu irmão, minha irmã, talvez muitos pais, inclusive pais cristãos, desejem para os seus filhos o melhor, claro, querem seus filhos com uma boa saúde, querem seus filhos formados, querem seus filhos com um bom emprego, querem seus filhos tendo um bom salário, um bom casamento, querem que seus filhos sejam bem-sucedidos. Ótimo, não há nenhum pecado em você orar por isso. O pecado está quando você não ora: Senhor, que o meu filho seja como o Senhor, que minha filha seja como o Senhor. E quando você pede isso, você está fazendo um pedido muito sério. Por quê? Porque de fato Jesus ele é rei. Mas antes de Jesus assumir o trono, ele teve que passar pela cruz. Olha o versículo 22. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Qual era esse cálice? O cálice da ira de Deus. Mas aqui Jesus não está falando exatamente deste cálice específico, porque este cálice somente ele bebeu. A condenação na cruz, o pagamento pelos nossos pecados, a quitação da nossa dívida, somente Jesus bebeu. Mas o cálice que ele fala aqui, meus irmãos, é o cálice do sofrimento. E de fato, eles beberam. Jesus foi morto na cruz. Tiago é o único apóstolo que a Bíblia narra a sua morte, lá em Atos capítulo 12. Herodes matou Tiago com a espada, primeiro apóstolo a ser morto. Então Tiago morreu por Jesus. Tiago passou pelo sofrimento de ser um cristão. João, seu irmão, foi o único apóstolo que morreu de morte natural, exilado na ilha de Patmos. Mas o que muita gente não sabe é que antes de João ser exilado para a ilha de Patmos, ele foi escaldado em óleo fervente. Sabia disso? Muita gente não sabia, né? Então eles beberam o cálice. Não confunda, não o cálice da ira de Deus, mas o tomar a cruz. O que Jesus fala aos seus discípulos? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, seus desejos, seus sonhos, suas vontades, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Ser cristão é tomar a cruz. Ser cristão é não ter orgulho próprio. Ser cristão é não ter amor próprio, tão pregado e tão ensinado pelo mundo. Ser cristão é baixar a cabeça e falar assim: Senhor, eu vou atrás do Senhor. Eu sou o seu servo.
A imagem que a igreja romana pinta de Maria nunca foi verdadeira. Maria não é rainha. Você leu as palavras dela: serva, humilde. Esse é o cristão. Por mais que ele seja proeminente, por mais que ele alcance altos cargos, por mais que ele seja uma pessoa que tenha dinheiro, e existem, meus irmãos, crentes ricos, existem crentes em altas posições de autoridade. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ser presidente de uma empresa, não é pecado você ter uma posição de autoridade política, uma autoridade judiciária, você ser um promotor, você ser um juiz. Não é pecado isso, é bênção. O problema é quando essa coisa sobe para a cabeça. E você já conheceu pessoas assim, né? Que cresceram e subiu para a cabeça. Até dentro da igreja acontece isso. A pessoa cresceu, teve um cargo, subiu para a cabeça. Por isso que Jesus ele vai ensinar o seguinte, ele vai dizer assim, lá no final do versículo 23. Porém, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Foi o próprio Pai quem preparou. O próprio Pai que já determinou qual seria os discípulos que sentariam um à esquerda, outro à direita. Só que aí você percebe uma coisa, o texto vai continuar, e aí a gente vai perceber que existe um ditado que diz o seguinte: quem fala o que não quer, ouve o que não deve. Ou melhor, quem fala o que não deve, desculpa, é o contrário. Quem fala o que não deve, ouve o que não quer. Olha o versículo 24. E, ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Meu Deus do céu, olha o que aconteceu. Os outros 10 ouviram o pedido da mãe, de Tiago e João, e ficaram com ciúmes. Peraí, mas por que os dois vão ter posição de autoridade e a gente não? A gente também quer. Eles ficaram indignados, eles ficaram bravos. Só que uma coisa que a gente precisa prestar atenção aqui é que essa não era a primeira vez que isso acontecia. Não era a primeira vez que essas coisas aconteciam. Olha, volta a sua Bíblia 2 páginas, olha Mateus 18, versículo 1. Mateus 18, 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Eles tinham uma fixação, uma ideia fixa: quem é o maior? Entre os 12 ali, eles ficavam disputando para saber quem era o maior. Aqui, a segunda vez, quando houve um desejo de uma mãe e de 2 dos discípulos para que eles ocupassem uma posição de honra no reino de Cristo, os outros 10 ficaram com ciúmes, indignados. Só que eles não vão aprender. Alguns dias depois, Jesus e os discípulos estarão no cenáculo, participando da Páscoa, e eles vão continuar discutindo quem é o maior. E é nessa ocasião que Jesus faz o quê? Ele se levanta, toma uma toalha, uma bacia com água, lava os pés dos discípulos, termina, volta para o seu lugar, lá em João 13, e ele fala assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e está certo, eu sou. Ora, se eu sou o mestre e senhor e vos laveis os pés, vocês devem fazer o mesmo. Então, irmãos, os 12 apóstolos, 12 homens que 3 anos andaram com Jesus, eles cometiam os mesmos erros. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que ser como Jesus, a gente tem que ter paciência com os nossos irmãos, porque às vezes são os mesmos erros. Passa o tempo, passam-se os anos e a pessoa comete de novo o mesmo pecado, o mesmo erro. Mas Jesus foi paciente. Jesus ele disse no versículo 25, chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre eles.
não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, Jesus aqui ele ensina justamente isso. Que a autoridade espiritual é diferente da autoridade terrena. Eles queriam posição de autoridade. E Jesus fala o seguinte, olha, no mundo funciona desse jeito. Os homens que são autoridades, os governadores, aqueles que exercem autoridade, né, eles dominam sobre vocês. Irmãos, aqueles homens que estão no poder, não só no passado como no presente, são pessoas ávidas pelo poder. O ídolo deles é o poder. Eles fazem de tudo para ter um cargo público, para chegar a uma posição. Você vai ver isso esse ano. E quando é eleição municipal, é mais visível ainda, né? E eleição municipal no interior é mais visível ainda. Vão aqueles caras te pedir voto. E às vezes, meus irmãos, a gente vê em algumas igrejas uma coisa nojenta, que são pastores que dão o púlpito para candidatos falarem. Nojento isso. É nojento uma igreja fazer campanha para candidato. Sim, nós devemos votar com consciência em políticos. Sim, nós podemos e devemos orar pelas autoridades do nosso país. Sim, existem políticos cristãos, pouquíssimos, mas existem, eu creio. Mas nós não podemos confundir as coisas. A igreja não é lugar de manifestação política ou de campanha política. E aí, Jesus ele fala justamente isso. Falou, olha, as autoridades, elas dominam sobre vocês. Só que não é assim entre nós, entre vós, versículo 26. Quem quiser tornar-se grande, seja o que sirva. O maior é o menor. E Jesus ele ensinou isso pela prática, né? 2 vezes. Primeiro, quando ele lavou os pés, ele tomou a posição do servo mais humilde de uma casa. Uma casa que tinha servos, que tinha escravos, o mais humilde, o menor de todos, era aquela pessoa que lavava os pés. Naquela época não havia pavimentação nas estradas, nas ruas, não haviam calçados fechados, eram sandálias. Então as pessoas chegavam da rua com seus pés empoeirados e suados. Então aquilo formava uma crosta de terra nos pés das pessoas. E pé geralmente não é uma coisa muito agradável, né? Somente podólogos que gostam de mexer em pé, podólogos e pedicures. O servo mais humilde era aquela pessoa que tirava a sandália do convidado, da visita e dos próprios donos da casa, trazia a bacia e lavava os pés das pessoas. Foi o que Jesus fez. Só que logo em seguida, no dia seguinte, Jesus vai além e ele morre numa cruz. E isso mostra que de fato ele era o menor. Primeiro, porque na cruz só morriam os piores criminosos. Segundo, porque na cruz quem morria eram os malditos. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus chega, vamos dizer assim, ao fundo do poço aos olhos humanos. Por isso que aquilo não entrava na cabeça dos gregos. Como assim Deus morreu numa cruz? Por isso que aquilo não entrava na cabeça dos judeus. Como assim? O filho de Davi morreu numa cruz? E Jesus falou assim, é assim que funciona no meu reino. O maior tem que ser o menor. Quem quiser ser o primeiro, versículo 27, entre vós, que seja o vosso servo. 28, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que aí foi o ponto alto do seu serviço, quando Isaías, lá no capítulo 53, diz que ele é o servo sofredor, quando ele vai para a cruz. Esse é o ponto alto. Ele serviu ao seu povo durante todo o tempo do seu ministério.
E aí quando ele se rebaixa no mais baixo nível, quer ser crucificado. E aí ele mostra que ele é o servo de Deus, mas ao mesmo tempo ele é o Rei dos Reis. Então, meus irmãos, para nós concluirmos, primeiro, seja um cristão verdadeiro, que adore ao Senhor, humilde, que coloque-se em submissão a Deus. Se você é pai, você é mãe, você é avô, você é avó, você é tio, é tia, ou se você tem contato com crianças, com jovens, ensine-os pelo exemplo. Nós, como igreja aqui, os mais velhos, os adultos, que a gente possa ensinar os mais novos pelo nosso exemplo. A igreja é uma família. A igreja não é um grupo de famílias, mas é uma família. Temos as nossas famílias nucleares nas nossas casas. Mas como é bom você saber que você faz parte de uma família maior. Por isso, quando você viaja e você visita uma outra igreja, você se sente em casa. É a sua família. Então, família, os mais velhos, ensine os mais novos, pela boca e pelo exemplo. Segundo lugar, cuidado, boquinha é o que fala. Lembra dessa musiquinha da nossa infância? O Márcio lembrou, né? Cuidado com aquilo que você pede. Às vezes a gente pensa que a gente sabe o melhor para nós, que a gente sabe o melhor para a nossa família, que a gente sabe o melhor para os nossos filhos. Mas o seu pedido ele deve se resumir numa coisa: Senhor, eu quero ser como o Senhor. Senhor, eu quero que minha esposa, que o meu marido seja como o Senhor. Eu quero que os meus filhos sejam como o Senhor. Eu quero que os membros da minha igreja, começar em mim, sejam como o Senhor. Esse é o melhor. Essa é a melhor coisa. Não é você ter posses, não é você ter diplomas, não é você ter altos cargos. Tudo isso é bênção. Deus pode te dar essas coisas, não é problema. Mas isso não é o principal. O principal é você ser como Ele. Terceiro, lembre-se que o Senhor é rei. Ele governa, mas Ele não é rei deste mundo. As autoridades políticas, judiciárias, elas se esquecem de Deus. Eles acham que eles são soberanos. Ministros, deputados, senadores, presidentes, prefeitos, vereadores, governadores, eles acham, juízes, eles acham que são soberanos. Alguns se acham até acima da lei. Pobres coitados, são instrumentos de Deus. Ele sim é o Rei dos Reis, o soberano Deus. Então coloque-se humildemente debaixo do governo dele e ore pelas autoridades. Fala: Senhor, governa através desses homens. Muitos deles, a maioria são ímpios, não te conhecem, mas mostra a tua vontade. E por fim, ore pedindo a Deus que você seja servo, que você seja serva. E eu vou falar uma coisa para você. Se porventura, na sua profissão ou na igreja, você exerce um cargo de autoridade, você tem que orar mais ainda para você ser servo. Porque quando a gente exerce autoridade, nós somos pecadores, nós somos filhos de Adão. Às vezes a gente pensa que a gente não precisa de Deus. Às vezes a gente pensa que a gente é melhor do que o outro porque a gente exerce autoridade. Se porventura for esse o seu caso, e a começar em mim, porque eu sou autoridade na igreja, Senhor, me faz servo. Senhor, me faz serva. Você que é pai, você é mãe, você tem autoridade na sua casa, me faz servo, Senhor, para que assim aqueles que estão debaixo da minha autoridade também sejam servos do Senhor. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.